Olá, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui da palavra do Senhor para a nossa meditação nesse dia. Amém? Lá no comecinho da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdói e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém? Somente até aqui, irmãos. Essa passagem da saída, do povo hebreu ali, da libertação do povo hebreu, é bem conhecida por todos, Mas nesse trecho aqui específico, a gente vê a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. Deus tinha já mandado ali as pragas, A última praga ali da morte dos primogênitos, Quando morre ali o filho de Faraó, e ele acaba libertando ali o povo hebreu que estava cativo há mais de 400 anos. E já o povo indo embora, chegou uma situação que ele se encontra ali diante do mar, Essa passagem aqui que a gente lê, onde diz aqui: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdói e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então o povo estava numa situação ali que não tinha para onde fugir. Eles estavam diante do mar, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus endureceu, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó mandasse o exército perseguir aquele povo que o próprio Deus já tinha liberto. Então que essa palavra nos faz assim o sentido dessa palavra. O que acontece na nossa vida, irmãos, tudo é permissão de Deus, e todas as provas que a gente passa é para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. As situações muitas vezes que nós enfrentamos, como esse povo vai enfrentar aqui, como o próprio Senhor fala, Olha, então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Deus mandou o povo, orientou Moisés para levar para um povo para um lugar onde não tinha saída, que era esse lugar chamado Pi-Hairote, Alguns até traduzem, tem muitas traduções desse nome, é um nome hebraico, mas muitos traduzem até como beco sem saída ou lugar sem saída. Então Deus mandou o povo para um lugar sem saída. E a própria palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó soubesse disso, se arrependesse de ter libertado o povo e mandasse perseguir o povo para matar. Mas o que Deus diz aqui, no versículo 4, deixa bem claro isso. E eu, é Deus que está falando, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó os perseguisse, mas para que a glória de Deus mais uma vez fosse manifesta no meio daquele povo. A gente conhece a história toda da passagem no deserto, e mesmo assim, com tudo isso, o povo se esquecia da grandeza de Deus, voltava a murmurar, voltava a pecar. Irmãos, o que essa palavra está vindo hoje para nós é para que a gente lembre dos grandes feitos de Deus, tanto no passado quanto no momento presente, que a gente saiba que Ele, e a gente tem a certeza absoluta que Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não sei o momento que você se encontra, o momento que você está passando na sua vida, mas saiba que diante da dificuldade
que você está enfrentando. Se você crê em Deus, você serve um Deus de verdade, saiba que a dificuldade que você está passando é para que Deus seja glorificado na sua vida. Ele vai te tirar dessa situação, Ele vai te tirar desse beco sem saída que você está passando, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. Tenha fé em Deus, coloque toda a sua fé em Deus. Não olhe para trás, né? Atrás muitas vezes o inimigo vem ali te perseguindo, o problema vem te perseguindo. E às vezes a gente não adianta olhar muito para frente, porque na frente você vai ver uma porta fechada à sua frente, como esse povo estava vendo o mar ali, impossível de atravessar. Mas olhe para Deus, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Ponha toda a sua fé em Deus, ouça, obedeça a voz de Deus. Talvez para aquele povo naquele momento era difícil acreditar que Deus tinha levado eles, e eles murmuravam a Moisés sobre isso, mas Deus estava ali manifestando a glória dele e mostrando para aquele povo o poder e a soberania dele. Amém? Então o problema, a dificuldade que você está passando, coloque toda a sua confiança em Deus, olhe para os céus, coloque seus joelhos no chão e ore a Deus, busque a Deus, porque Ele é a saída. Amém? Jesus Cristo diz, né, que Ele é a saída, Ele é a porta, não existe outra porta, Jesus é a porta. Amém? Passe por Jesus e seus problemas ficam todos para trás, assim como ficou para trás a perseguição daquele povo que estava ali naquela situação. Amém? Então olhe para Jesus Cristo, busque a Deus, esqueça os problemas que você está passando. A palavra de Deus diz que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas Ele acrescenta. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da nossa necessidade, Ele só quer que nós realmente nos voltemos a Ele e que nós o coloquemos realmente em primeiro lugar. Amém? Em primeiro lugar, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Quando você acorda pela manhã, seu primeiro pensamento tem que ser a Deus, agradecer por você estar acordando. Não importa a situação, se você está desempregado, o que você esteja passando, não importa. Deus, se Ele permitiu que você acordasse, você tem mais uma oportunidade, tem mais um dia. Então agradeça a Deus por Ele estar te dando a oportunidade de mais um dia. E você colocando sempre Deus em primeiro lugar, a tua necessidade Ele conhece, a tua necessidade Ele vai acrescentar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Se você gostou, dá um like, compartilha, divulga a palavra de Deus. Faça com que essa palavra chegue até alguém que esteja precisando. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, que essa palavra, Senhor, se faça eficaz na nossa vida, Senhor. Que coloque, Senhor, no nosso coração a grandeza, Pai, que vem do Senhor, a grandeza que o Senhor é, que o Senhor pode fazer todas as coisas, meu Pai. Que para o Senhor, Senhor, sempre vai existir uma saída, Pai, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Pois o Senhor, Pai, faz com que nós andemos sobre as águas, Pai, quando precisa andar, Pai. Mas se for necessário, o Senhor abre as águas, Pai, para que nós passemos no meio delas, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de todas as coisas. Que a gente tenha cada vez mais, Pai, essa confiança no nosso coração e que possa sempre buscá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Agradecemos por essa palavra, Senhor, e louvamos para todo sempre o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.